Hello everybody, welcome to our class. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre Classic Tales for Beginners, então contos clássicos para iniciantes. Essa é uma aula muito legal para quem está começando a aprender inglês e até mesmo para quem já é mais avançado, porque a gente vai aprender vocabulário, pronúncia. É muito interessante. E o propósito dessas aulas relacionadas ao nosso Clube do Livro, nosso Book Club de 2025, é também te ajudar a pensar em inglês. A gente vai desenvolver um pouquinho mais sobre isso durante o nosso material. So let's meet the teacher. Vamos conhecer a professora. Hi guys, my name is Ana Clara. I started learning English in 2011 and I hold a double postgrad certification in English teaching. Então, eu comecei a aprender inglês em 2011 e hoje eu tenho uma certificação dupla de ensino da língua inglesa. I've worked as a translator at a lot of online and in-person events where I met some amazing people from all over the world. Então, também tenho trabalhado como tradutora em muitos eventos online, em pessoa, in person, presenciais, onde eu conheci muitas pessoas legais ao redor do mundo e fizeram parte da minha trajetória de aprendizagem e também de ensino. I love sharing ideas and seeing my students improve. I think the key to being a great teacher is being passionate. Então, eu amo compartilhar ideias e ver meus alunos melhorando. Acredito que a chave para se tornar um bom professor é ser um professor apaixonado. E eu vou estar aqui hoje com você nessa aula super legal do nosso Book Club, começando com Why start with classic tales? Por que a gente vai começar com contos clássicos que nem Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos? Por quê? Quando começamos a ler uma nova língua, o segredo não é a dificuldade do texto, então não pense em pegar aquele mais difícil de todos de início, mas sim o significado que ele carrega. Os contos clássicos são perfeitos para quem está começando nos níveis A1, A2, porque eles falam sobre histórias curtas, com vocabulário repetido, frases simples e temas universais. E sabe qual é melhor? Você já conhece essa história em português. Vai ser mais fácil, mais intuitivo para você entender. Essas histórias falam diretamente com a imaginação e a emoção, ativando o Dual Coding Effect, que é o efeito onde o cérebro aprende mais quando as palavras e imagens mentais acontecem juntas. Daqui a pouco vai sair outra aula, que é a aula sobre como escolher o seu primeiro livro em inglês. E a gente vai falar muito sobre a neurociência por trás dessa aprendizagem e também esse Dual Coding Effect, porque é aquilo, se a gente pode estudar de uma forma mais inteligente, utilizando a ciência para fazer o nosso estudo ser mais eficaz, por que não, né? E por fim, a gente traz essa comparação que ao visualizar, por exemplo, The Wolf in the Forest, o lobo na floresta, ou The Little Girl with a Red Hood, a garotinha com um chapeuzinho vermelho, você está usando dois canais de memória, verbal e o visual. Sua imaginação, claro. E o que torna esse aprendizado mais forte, mais duradouro. How does your brain learn through stories? Como o cérebro aprende por meio de histórias? Quando você lê uma história em inglês, o cérebro faz muito mais do que decodificar palavras. Ele ativa as áreas relacionadas à emoção, empatia e imaginação, o que aumenta a retenção, mas o nosso cérebro tem limites. Não adianta muito você ficar horas e horas e horas estudando e depois ficar 3 semanas sem ver nada em inglês. Vale muito mais a pena você estudar em pequenos blocos. Ah, vou ler uns 20 minutinhos, 15 minutinhos hoje e depois de amanhã eu faço isso novamente. E além disso, é importante a gente também falar sobre como é que a gente de fato consolida essa memória, esse aprendizado que a gente teve no nosso dia. É durante o sono. Nosso sono tem 3 etapas fundamentais: light sleep, deep sleep, REM sleep. Na primeira fase, o cérebro desacelera e começa a organizar as informações. Na segunda, as conexões neurais se fortalecem, que é onde e que a informação vai caminhar para ficar salva. E o cérebro, na última, integra o que você aprendeu e transforma a memória em longo prazo. Ou seja, concluindo, study less but study smart and sleep well. Estuda menos, mas estude de forma mais inteligente e durma bem. Isso é essencial. Guys, quais são os classic tales que a gente pode start with, que a gente pode começar? Vamos ver hoje The Tortoise and the Hare, The Lion and the Mouse, The Ugly Duckling,
Cinderella, Little Red Riding Hood, The Three Little Pigs. A gente tem aqui quem criou essa história, quem escreveu. Por exemplo, The Tortoise and the Hare foi Aesop. Mas quando a gente chega na Cinderella, a gente diz que é um conto tradicional, porque é um conto tão antigo que ele foi criado em uma época que a gente não anotava histórias, não escrevia, não registrava. Elas simplesmente eram contadas ao redor da fogueira, de vilarejo em vilarejo. Então a gente tem aqui que Charles Perrault foi o primeiro que escreveu a história, mas essa história é muito mais antiga do que isso. E ele fez uma adaptação da história que já existia para poder registrar. Mas são essas as histórias que a gente vai dar uma olhada hoje. Essa aula do Book Club que a gente está vendo já aconteceu online com a nossa comunidade de alunos, mas ao decorrer da aula surgiu muita dúvida sobre a pronúncia do ED, por isso a gente adicionou essa página aqui para poder te ensinar isso antes de fato ver as histórias. Como são histórias, a gente usa muito o passado simples, fala coisas que aconteceram no passado. E quando a gente fala de passado, a gente precisa colocar o verbo no passado. Tem dois tipos de verbos no inglês: os regulares, que são esses aqui que a gente está vendo, que eu vou explicar um pouquinho melhor ainda, e os irregulares, que mudam completamente. Um exemplo de irregular pode ser o verbo comer, que é eat. Eat. E-A-T. Eat. No passado ele fica ate, até, ou seja, muda completamente a sua forma. Por isso que a gente chama de irregular. Os regulares é mais fácil. É só colocar basicamente o ed no final do verbo e pronto, foi pro passado. Um exemplo vai ser o verbo live, viver, que no passado fica lived. Mas, gente, sabe o que acontece? Parece tão fácil os verbos regulares no passado que a gente acaba caindo em uma armadilha. A gente esquece de praticar a pronúncia. É fácil passar o verbo no passado, mas na hora de pronunciar você tem que ter cuidado, porque tem 3 possíveis pronúncias que a gente vai ver ao decorrer das próximas páginas. São essas aqui. A gente tem o voiceless T. Quando é que vai ser esse tal de voiceless T? Toda vez que antes do ED você tiver o P, o K, o S, o C8, S8, F, X e 8. Então essas terminações aqui. Que nem o exemplo work. Work termina com K, então fica worked. Não vai ser worked, ok? Que é o verbo work, trabalhar no passado. Agora, o segundo grupo é o maior, é o voiced D. Eu, pessoalmente, costumo dizer que parece uma latinha de refrigerante abrindo. Então, pensa naquela latinha bem gelada. E aí, você vai abrir e vai vir aquele som de gás. Tss, tss. Esse é o som que a gente tem. E, gente, não pronuncia o E, tá? É aí que tá a maior pegadinha. Eu posso, por exemplo, falar o verbo enjoy, que termina com Y, que tá aqui na lista, né? E aí não vai ser enjoy ed. Enjoy it, enjoy it. Entre vários outros exemplos que a gente ainda vai ver. Quando é que é esse grupo do voiced D, que é o da latinha de refrigerante abrindo? Toda vez que antes tiver o L, V, N, M, R, B, G, W, Y, Z, vowel sounds, então terminou naturalmente com som de vogal. Também esse é o grupo, por isso que é o maior grupo. E os ditongos, que são aqueles verbos bem curtinhos, que nem cry, chorar, lie, mentir, fly, voar, die, morrer, entre outros. E o terceiro grupo é o mais fácil, porque é o grupo que só vai acontecer se tiver T ou D antes. Só 2 opções, T ou D, bem básicozinho. E esse é o único que a gente fala o E, do ED. Só que esse E vai ter um som de ut, que nem wanted, que é o verbo queria, wanted. Ou então pretended, que é o verbo fingia, por exemplo. A gente vai ver vários exemplos desse ao decorrer das próximas páginas, então bora começar com as histórias. Primeiramente, preste apenas atenção na história, preste atenção na pronúncia e tente entender pelo contexto. E aí depois a gente vai ir mais a fundo nesse significado. Let's go? The Tortoise and the Hare. Once upon a time, a fussy hare laughed at a slow tortoise. The tortoise smiled and said, "Let's have a race." The hare ran very fast, but he was too confident.
He stopped to rest under a tree and fell asleep. The tortoise walked slowly, step by step, and finally reached the finish line first. The hare woke up too late. The tortoise said, "Slow and steady wins the race." Isso aqui até mesmo tem um contexto legal assim para aprendizado. O que está falando no final? Slow and steady wins the race. Devagar e sempre você ganha a corrida. E é isso. Não adianta você começar super empolgado, super animado e depois largar. É de pouquinho em pouquinho. Tem até a ver com aquela ideia, aquele insight que a gente teve sobre não adiantar estudar várias horas seguidas e depois não estudar de novo. Vale mais a pena ir de pouquinho em pouquinho. Mas bem, vamos entender aqui. A gente viu várias palavras com ED. Se você quiser, você pode parar o vídeo, tentar identificar. Como é que você pronunciaria isso sozinho? Bom, era uma vez uma lebre rápida. Então, o rápido tá na frente do hare, porque em inglês o adjetivo vem na frente. Então, em português, por exemplo, eu falaria lebre rápida. Em inglês é meio que rápida lebre. E riu, então, laugh, L-A-U-G-H é o verbo rir. No final, por ser um verbo regular, é só colocar o ED. Mas aqui é aquela pronúncia do T. Então fica laughed, riu. De uma tartaruga lenta. A tartaruga sorriu, então smiled. Essa aí é do segundo grupo, da latinha de refrigerante abrindo. Esse E depois do L não é falado. Então as pessoas acabam erroneamente falando smiled, ok? Então a tartaruga riu e disse, vamos fazer uma corrida? Let's have a race. A tartaruga disse isso, e aí em seguida a lebre disse. Na verdade, ela correu muito rápido. The hare ran very fast. Run já é um verbo diferente, ele é irregular. No presente, ele é com U, R-U-N, correr. No passado é com A, ran. Então, a lebre correu muito rápido, mas ela estava muito confiante. Too confident. Ela parou para descansar debaixo de uma árvore, under a tree, e adormeceu, fell asleep. A gente também tem o verbo stop, que as pessoas podem erroneamente falar stop it. É entendível, claro, mas se a gente está procurando uma pronúncia perfeita, vai ser stopped. Primeiro grupo, som do T. E aí no final a gente fala fell asleep, verbo irregular, no presente é fall com A. A tartaruga andou devagar, passo por passo, e finalmente alcançou a linha de chegada primeiro. Então, ó, walked, não vai ser walked, walked, som de T. Reached, também som de T, não vai ser reached, por exemplo. Eu já falei muito isso, tá? Não se julgue se você pronuncia assim, a gente tá aprendendo. E aí, por final, a gente fala que a lebre acordou muito tarde e a tartaruga disse, aquele detalhinho que a gente já viu. Então, woke up é irregular. No presente é wake, com A. O que você achou dessa história? Surgindo dúvidas, manda pra gente aqui nos comentários. The Lion and the Mouse. A lion was sleeping in the forest. A small mouse ran over his paw, and the lion woke up angry. The mouse said, "Please don't eat me. Maybe one day I can help you." The lion laughed, but let the mouse go. Days later, the lion was caught in a hunter's net. The little mouse heard his roars and ran to help. He beat the net until the lion was free. The lion smiled and said, "Even the smallest can help the biggest." Very nice story too. Uma história muito legal também. E a gente tem até alguns verbos repetidos nessa aqui, comparado com o último que a gente viu. Bom para revisar. Vamos do começo. Um leão estava dormindo na floresta e um ratinho pequeno
correu sobre, run over, correu sobre a pata dele, his paw. Normalmente o A com W vai ter som de O, ok? E o leão acordou com raiva, angry. Então a gente tem que run over, que é run, correr, over por cima, e irregular, porque no presente, como a gente comentou na página passada, é com U, run. E woke também é irregular, no presente é com A, wake. O rato disse, por favor, não me coma. Talvez, maybe, talvez um dia eu possa te ajudar. I can help you. O leão laughed. O leão riu. Que é aquele som do T, né, que a gente comentou. Mas deixou o ratinho embora. Dias depois, o leão foi pego, was caught. Parece que fala, né, caught. Não, caught. Na rede de um caçador, hunter's net. Uma dúvida que surgiu aqui na nossa aula ao vivo sobre esse material foi esse possessive S, que é o hunter's net. Que quando a gente quer falar que algo tem um dono ou alguém tem a posse de algo, se usa esse apóstrofozinho com S depois. Vamos dar um exemplo bem simples. A casa da Ana. Anna's house, a casa que pertence a Ana. O carro do Pedro. Pedro's car. Então, primeiro a gente fala quem é dono, coloca o símbolozinho lá em cima, o S, e aí aquela coisa que a gente está querendo fazer essa relação de pertencimento. Então, dias depois, o leão ficou preso, foi pego, was caught, na rede do caçador, hunter's net. E o pequeno rato escutou, heard, é um verbo irregular também no presente, hear. É a mesma coisa, só que sem o D. Escutou os roars dele e correu para ajudar, ran to help. He bit the net until the lion was free. Ele mordeu, bite, a rede até que o leão estava livre. Esse verbo é interessante, bite, porque ele não muda. Fica bite, bite. É considerado irregular. Outros exemplos de verbos que não mudam pode ser, por exemplo, o verbo cortar, cut, cut, cut. O verbo deixar, let, let, let. O leão sorriu, smiled e disse, said, até mesmo o menor, the smallest, pode ajudar o maior. The ugly duckling. A little duckling was born different. The other animals laughed because he was gray and bigger than the others. He felt sad and left the farm to find a place where he could belong. Months passed, and one day he saw beautiful swans in the lake. When he looked in the water, he saw his reflection. He was no longer a great duckling, but a beautiful swan. He finally understood that beauty comes from change. Very beautiful story. História muito bonita que fala também sobre a nossa percepção das coisas. Então, o patinho feio. The ugly duckling. Duck, pato, duckling, patinho. Começando do início. Um patinho nasceu diferente. Was born different. Então, born aqui vai ser nascer. Os outros animais riram dele porque ele era cinza e maior do que os outros. Então, aí, ó, novamente, laughed, que é o verbo laugh, rir no passado, aqui pronúncia de T, o ED, no caso. Então, eles riram dele. Por quê? Because ele era grey, ele era cinza. E bigger, maior do que os outros. He felt sad and left the farm to find a place where he could belong. Ele se sentiu triste e deixou a fazenda to find, para encontrar, um lugar onde, where, ele poderia pertencer. Nessa frase a gente pode destacar o felt, que é um verbo irregular,
que é se sentiu no passado. No presente é feel. E left, que também é irregular, que no presente é leave, se escreve leave. Um lugar que ele poderia pertencer, belong, pertencer. Meses se passaram, então months passed. Pronúncia do T. Como que as pessoas erroneamente falariam isso? Passed, ou então passed, enfim. Mas a pronúncia é igual à palavra passado, past. Aí você me pergunta, teacher, mas se tanto passou, que é o que a gente tem aqui, quanto passado se pronuncia past, a gente não vai se confundir? As pessoas não se confundem? Não, porque o contexto é diferente. Isso também acontece no português. Por exemplo, a palavra manga. Pode ser a fruta, manga, ou então manga de blusa, né? As pessoas não se confundem. Então, é a mesma pronúncia, past. Meses se passaram, months passed, e em outro dia ele viu cisnes bonitos no lago. Só, S-A-W, é o passado do verbo see, ver, é irregular. A gente até comentou, né, que A com W normalmente tem som de O, então não vai ser sal, vai ser só. Swans são os cisnes e lake é o lago. Quando ele olhou para a água, when he looked in the water, então looked, somzinho de T também, ele viu a sua própria reflexão, o reflexo, na verdade. Ele não era mais, he was no longer, um patinho cinza, a grey duckling, mas um lindo cisne, a beautiful swan. E aí ele finalmente entendeu, understand no presente, entender, understood no passado, entendeu, que a beleza vem da mudança, comes from change. Very beautiful, right? Muito bonito. The Three Little Pigs. Os Três Porquinhos, um clássico. É um pouquinho maior, but don't worry, não se preocupe. Foca no listening, foca na escuta que a gente tá quase acabando. Então, let's go. Three little pigs left home to build their own houses. The first pig made a house of straw. The second pig made a house of wood. The third pig worked hard and built a strong house of bricks. A big bad wolf came. He said, little pig, let me come in." The pig said, "Not by the hair of my shiny chin-chin." The wolf blew and blew. The straw and wood houses fell down. The pigs ran to the brick house. The wolf tried again, but the brick house was too strong. He went down the chimney, but the pigs were smart. They put hot water in a pot. Splash. The wolf ran away, and the pigs were safe and happy. Gente, mais legal de estudar inglês com histórias conhecidas foi aquilo que a gente falou lá do início, que você é levado para a conclusão óbvia. Por mais que você nunca tenha visto que, por exemplo, straw é palha, wood é madeira, brick é tijolo, você pode aqui instintivamente chegar a essa conclusão. E aí vai ser uma aprendizagem muito mais significativa do que se você estivesse aprendendo essas palavras sozinho, sem contexto. Vamos do início então, pra gente ir a fundo, delve into. 3 porquinhos deixaram suas casas para construir suas próprias. Eles eram irmãos, né? Então a gente vem aqui e vê o verbo left, que a gente já viu numa historinha atrás, que vem do verbo leave, que eu até comentei que se escreve leave, que é o verbo deixar sair. O primeiro fez uma casa de palha. Comentamos, né, que A com W é som de O. Então não vai ser straw. E made é o verbo fazer, no passado, porque no presente é make. Normalmente é uma coisa que a gente, sabe, faz manualmente. Normalmente, mas claro que tem suas exceções. Bom, o segundo fez uma casa de wood, madeira. E o terceiro trabalhou pra caramba, worked hard, e construiu, built, uma casa forte, strong, de tijolos.
Olha, worked. A gente já falou várias vezes, né, que worked é sonzinho de T. Então, ó, não vai ser worked, não vai ser worked. Um leão ruim, malvado, né, e grande, chegou. Came, que no presente é come. É irregular, né? Então não fica com ED. A gente comentou que os adjetivos vêm na frente do substantivo no inglês. Então, por isso que Big Bad está na frente de Wolf. Aí ele disse: porquinho, porquinho, me deixa entrar. E aí os porquinhos disseram: nem que a vaca tussa. Ó, tradução aqui livre. Por quê? Porque isso aqui foi uma expressão idiomática. Não dá pra gente traduzir palavrinha por palavrinha. Mas o que é o Shiny Chin Chin? É o cabelinho do rabo dele, que faz um Chin Chin. Então é como quem diz: nem por um fio do meu cabelinho. Tipo isso. Expressão idiomática. Como quem diz: ah, de jeito nenhum. O lobo soprou e soprou. Então, blew é o verbo no passado, soprar. E as casas de palha e de madeira caíram, fell down. Também no passado, porque no presente seria fall down. Então, o A seria colocado substituindo o E no presente. Os porquinhos correram para a casa de tijolos. Run, correr, que a gente já conversou aqui hoje, que no presente seria run com U. E o lobo tentou novamente, ele tried, não vai ser tried, não, porque esse aí não é falado, que é o da latinha de refrigerante abrindo, ó, tried. Então o lobo tentou novamente, soprar e soprar, para ver se ia derrubar, né, a casa de bricks, de tijolos. Mas a casa de tijolos era muito forte, was too strong. Ele desceu, ele went down pela chaminé. Não vai ser chimney. Você não fala esse é, só o Y. Chimney. Que nem dinheiro não vai ser money. Vai ser money, ok? Então, ele went down. Ele desceu. No presente seria go down. Descer. Porque go é ir. Go down é ir para baixo, descer. Bom, os porquinhos eram inteligentes. They were smart. Eles colocaram água quente em um pote ali debaixo da chaminé, né? E splash! Caiu na água quente, subiu de volta. Uma coisa que eu posso focar aqui é no verbo put, que é um verbo irregular, mas que não muda. Que nem o verbo let, deixar, cut, cortar. Put, não muda. No presente, no passado é igual. E o lobo, run away, foi embora, correu para longe, run away. E os porquinhos ficaram seguros, safe e felizes. Muito legal nesse vocabulário. Guys, surgindo perguntas, deixem aqui pra gente conversar mais sobre. Cinderella, here we are, chegamos. Essa é a penúltima história. Então, vamos lá? Cinderella was a kind girl who lived with her stepmother and two mean stepsisters. She worked all day, cleaning and cooking, dreaming of freedom. One night, a fairy godmother appeared and helped her go to the royal ball with a magical dress and crystal shoes. At midnight, the magic ended, but the prince found her lost shoe and looked for her everywhere. When he found her, they fell in love and lived happily ever after. Falando sobre a história, a gente começa falando que a Cinderela era, então was é o verbo to be no passado, que significa ser, estar. Nesse caso, ela era. Porque as histórias normalmente são contadas no passado, né? Por isso que tem passado pra caramba aqui nessa aula de hoje. Oportunidade de aprendizagem, não vamos reclamar.
Então a Cinderela era uma garota bondosa. Ó, kind girl. Aquilo que a gente comentou, que adjetivo vem na frente. No português eu falo garota bondosa. No inglês eu falo bondosa garota, kind girl. Que morava, lived, ó, latinha de refrigerante abrindo, lived, com a madrasta, stepmother, e duas meias-irmãs, stepsisters, malvadas. Mean é malvado. Que nem as garotas malvadas daquele filme Mean Girls. Ela trabalhou o dia todo, limpando e cozinhando, sonhando com liberdade, dreaming of freedom. Uma noite, uma fada madrinha, Fairy Godmother, apareceu e ajudou ela a ir para o baile real, com um vestido mágico e sapatos de cristal. Gente, esse verbo aparecer, appear, no passado appeared, é o segundo grupozinho de pronúncia da latinha de refrigerante abrindo e não vai pronunciar o E, porque o E só é pronunciado no terceiro grupo. Ou seja, quase nunca é pronunciado E, né? Cuidado para você não falar appeared. Appeared. Não, gente, não se fala o E. Então vai ser appeared. Appeared. Agora, já o help é o primeiro grupo, somzinho do T. Helped. E aí a gente continua dizendo que à meia-noite, at midnight, a mágica acabou. Ended. Gente, primeira palavra que aparece com ED do terceiro grupo. Várias páginas só veio aparecer agora. O terceiro grupo a gente comentou que é o mais fácil, que é só se vier D ou T antes do ED. Pois bem, aí tá, ended, veio o D antes. Esse E vai ser finalmente pronunciado, finalmente. Mas não vai ter som de E, vai ter som de ended. Alright? Então a magia acabou e o príncipe encontrou o sapato perdido dela. Found é um verbo irregular que no presente seria find. F-I-N-D. E procurou por ela. Looked for her everywhere. Somzinho de T aqui. Quando ele encontrou ela, ele se apaixonou, fell in love, caiu de amores. E viveram, lived, felizmente felizes. Para sempre. Ever after. Última história, então. Estamos getting finished. Estamos terminando. Little Red Riding Hood. Chapeuzinho Vermelho. One day, a little girl named Red Riding Hood went to visit her grandmother. She carried a basket of food and walked through the forest. A big bad wolf saw her and ran ahead to the house. He disguised himself as the grandmother and waited. When Reddy arrived, she said, "Grandmother, what big eyes you have!" The wolf jumped, but a woodcutter heard her scream and saved them both. The story teaches us always be careful and listen to advice. Ótima forma de finalizar as nossas histórias, porque tem um vocabulário novo aqui, que daqui a pouco eu falo com você. Mas vamos do início. Então, um dia, uma garotinha, little girl, garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho, foi visitar sua avó. Então, went é o verbo foi, no presente é go, é irregular. Ela carregava, ela carried, verbo carregar, uma cesta de comida. E andou pela floresta, atravessou a floresta. Gente, como é que é o nome daquele esporte que a gente fica quicando a bola e joga numa cesta? Ah, basquete. Então, basket é cesta. Não só cesta de basquete, tá? Cesta de comida, qualquer tipo de cesta. Uma forma para você lembrar esse vocabulário. Então, ela carregava uma cesta de comida e walked through the forest. Through é uma preposição que significa através da floresta. Novamente, gente, mais um lobo grande e mau, Big Bad Wolf. Viu ela, saw her, que a gente já viu que esse verbo é see no presente, S-E-E. E correu na direção dela, run ahead, na direção da casa.
Ele se disfarçou, disguised, latinha de refrigerante abrir no segundo grupo, se disfarçar, como a avó esperou. Essas histórias que a gente está vendo hoje são versões adaptadas, mas na história completa, né, primeiro ele vai, deixa a avó da Chapeuzinho Vermelho de refém, né, pra poder finalmente se disfarçar dela. Aí, quando a Chapeuzinho chegou, ela arrived, que é o verbo arrive, chegar. Aqui também a latinha de refrigerante abrindo, arrived. Não vai ser arrived, ok, guys? Ela disse, vovó, mas que olhos grandes você tem. Na história completa, ela fala várias coisas. Ah, que nariz grande você tem, que boca grande você tem. Ela fala várias coisas. E aí o lobo pulou. Aqui também vai ser somzinho de T, jumped. Mas um woodcutter. Wood é madeira. Cut é uma pessoa que corta. Uma pessoa que corta madeira, um lenhador. Mas o lenhador escutou heard, que a gente já viu na aula de hoje, que na forma do presente é hear. Se escreve igual, só que não tem D no final. Escutou ela gritando, scream, e salvou eles dois. Quem? A vovó, que estava lá refém, e a Chapeuzinho Vermelho. Então, both é como quem diz dois, ambos. A história ensina pra gente, sempre seja cuidadoso, always be careful, escute conselhos, listen to advice. Porque a avó, a mãe no caso, né? A mãe da Chapeuzinho Vermelho tinha dado conselho pra ela não ir pela floresta no início da história, né? Mas ela foi. E aí a gente teve esse desenrolar. Guys, qual dessas histórias você já conhecia em português? Provavelmente todas, né? O que mudou quando você leu em inglês? Com isso, a gente fica com uma conclusão de que, até mesmo quando você for assistir talvez uma série em inglês, é a primeira vez, você ainda está iniciando, escolhe uma coisa que você já conhece, já sabe o contexto, vai ser muito mais intuitivo, vai ser mais fácil, vai ser mais prazeroso, significativo. Quando o nosso cérebro, enquanto a gente está ali estudando ou tendo contato com algum conhecimento, algum conteúdo, ele consegue acessar não só esse conteúdo técnico, as palavras, o contexto, a teoria, mas também emoções, sensações, pensamentos. Nossa aprendizagem é muito mais significativa e memorável. Então fica muito melhor. E terminamos com um pensamento. Every story read in English builds a new connection in your brain. Start small, read with curiosity, and let your imagination lead the way. Então, cada história que você lê em inglês constrói uma nova conexão no seu cérebro. Comece devagar, não queira começar com um livro enorme de início, mas leia com curiosidade. Deixe a sua imaginação te guiar. Obrigada por assistir essa aula aqui com a gente. Deixe seu like, compartilha com amigos se quiser. Tira perguntas, tira dúvidas. E a gente se vê na próxima. See ya, guys!